Olá, eu sou Alan Geraldo de Lima Lopes. Eu sou mestrando em dança no programa de pós-graduação profissional em dança, o PRODAN, da Universidade Federal da Bahia. Sou especialista em dança educacional e artes cênicas e sou artista da dança, atuando como professor na educação básica e como bailarino. Hoje eu compartilho com vocês uma videoaula onde eu abordarei no seu conteúdo o protagonismo negro na história da dança petrolinense e brasileira. Nessa videoaula, a proposta é abordar um conteúdo de 45 minutos, em que eu trarei alguns desses personagens partindo de um contexto local e estendendo isso para um contexto a nível nacional. Logicamente, essa videoaula ela é um pequeno recorte e ela não tem pretensão de abordar todos esses protagonistas, porque não seria possível. Outra questão também é que a própria trajetória desses que eu trouxe aqui para dividir com vocês, elas em si elas já seriam possíveis, né, cada uma delas, de abordarmos um conteúdo de uma videoaula de 45 minutos. Então, outro ponto importante é que eu não abordarei as diversidades das danças, então eu faço um pequeno recorte a partir das danças cênicas no contexto local do município de Petrolina e no contexto abrangendo para um contexto nacional. Bom, e iniciando a partir desse contexto municipal, a gente vai retornar à década de 1970, onde as escolas da cidade, elas exerceram um papel muito importante, tiveram uma contribuição muito significativa nesse movimento de dança, né? Porque foi a partir dessas instituições que muitos grupos e também muitos artistas desapontaram para esse universo artístico da dança. E aí, para a gente compreender melhor esse contexto, eu vou trazer para vocês uma citação do Silva, em que ele retrata um pouco desse período e um pouco desse movimento. Ele diz o seguinte: formavam-se os grupos de danças folclóricas, entre aspas, com o objetivo de se apresentarem no palco da concha acústica. Danças tradicionais como a quadrilha, o chachado, a ciranda e o coco, com grande destaque para a Escola Marechal Antônio Alves Filho, a EMAF. Então, dentre essas escolas, a EMAF ela vai exercer um papel importante, um protagonismo, mas, além dela, algumas dessas escolas também, em suas dependências, vão desenvolver projetos e vão formar seus grupos com o intuito de se apresentarem no calendário municipal, nas festividades do calendário municipal de Petrolina. E aí, essas apresentações, elas culminavam na concha acústica, dentro desses momentos, digamos assim, festivos do calendário municipal. Bom, e é nesse contexto, né, nesse movimento, que vai surgir o primeiro grupo que eu trago aqui para abordar com vocês, que é o grupo Batuque Agé. O Batuque Agé ele vai surgir na Escola Estadual Tacílio Nunes de Souza, e ele vai permanecer nas dependências da escola de 1984 a 1986. E aí, para a gente, mais uma vez, compreender melhor sobre o Batuque AG, eu trago também uma citação do Brandão, a partir de um artigo que ele escreveu, onde ele aborda essa questão. Ele diz o seguinte: Batucagé, ou melhor, Batuque Agé, se refere às danças de caráter afro-brasileiras, nascidas aqui, neste vasto território multicultural que chamamos de Brasil. Surgido em 1984 e encerrado em 1986, o grupo reuniu uma gama de jovens que, nutridos pelo desejo de mover-se, de dançar suas identidades, construíram um intenso movimento que reverbera na cena local da dança até os dias atuais. E aí compartilho com vocês também uma imagem, um registro, que também está nesse artigo do Brandão,
de 2018, em que nós podemos perceber, né, através dessa imagem, esses elementos, né, desse território multicultural, em que essas pessoas, que também, segundo Silva, eram, na sua maioria, pessoas negras, e que também eram oriundas, né, na grande maioria, da periferia da cidade. Então, a gente já vê aí, né, um protagonismo dessas pessoas em exercerem, né, em trazer as suas identidades também como instrumento de dança para se apresentarem nesses festivais, né, nesse calendário festivo do município. Outro ponto importante é que, nessa mesma citação, o Brandão ele faz uma nota em que ele diz o seguinte, que talvez a palavra encerrado não seria mais adequada, e sim transformado. Uma vez que esse grupo Batucajé, após esse período nas dependências da Escola Tarsílio Nunes, ele vai continuar essa trajetória. Então, na verdade, ele não encerrou em 86, mas ele foi transformado a partir dessa saída da escola, onde alguns desses integrantes eles vão continuar essa história de forma independente. Bom, e junto com essa trajetória do Batucajé, ainda nas dependências da escola, a gente tem um outro protagonista, que é muito importante nesse contexto, que é o Chagas Salles. Então, o Chagas Salles ele já exerce digamos assim, já tem uma atuação bastante importante na EMAF, e aí ele vai receber o convite da gestão da escola, o Tarsílio Nunes, para iniciar esse trabalho com o grupo dentro dessa instituição. E aí, esse período em que o Chagas Salles ele vai realizar essas coreografias, ele vai permanecer nesse exercício de 1984 a 1985. E aí eu trago, né, também para a gente dialogar com esse dado, uma citação também do Silva, em que ele faz essa ponte acerca do Chagas Salles. E ele diz o seguinte: Chagas participou ativamente do movimento cultural na EMAF nos anos de 1970. Em 1984, foi convidado para criar as primeiras coreografias do Batucajé na Escola Tarsílio Nunes, para se apresentar no São João, que se estendeu até 1985, ensinando passos e movimentos inspirados nos batuques e nos arquétipos dos orixás. Então, o Chagas vai ser essa pessoa que vai se inspirar nessas movimentações, nessa corporeidade, que traz esses arquétipos dos orixás e vai desenvolver essas coreografias junto com o grupo. Logo, Chagas ele é um dos nossos principais protagonistas nessa trajetória, no que se refere a esse movimento de dança aqui, que se reverberou, né, que se iniciou nessa década de 70 e que se reverbera até hoje. E aí, nessa imagem, que também ela está nessa mesma citação, né, do Silva, na página 61, nós podemos perceber também um outro registro do grupo, onde o Chagas Salles ele aparece aí também no meio. Ele é essa pessoa que está a segunda pessoa da direita para a esquerda, abaixado. Ele é esse protagonista que eu trago, que é o Chagas Salles, junto ao Batucajé. Continuando, bom, como a gente viu, o Batucajé ele vai permanecer nas dependências da escola Tarsílio Nunes de 1984 a 1986. Ele tem à frente, né, executando essas coreografias, inicialmente, o Chagas Salles, que vai ser de 1984 a 85. Após esse período, o Chagas ele deixa essa função na escola, e aí a escola ainda vai manter o grupo até 1986. Bom, finalizando essa estadia do grupo nas dependências da escola, o grupo ele vai encerrar, só que esses integrantes,
eles vão continuar essa história do Batucajé de forma independente, fora da escola. E aí a gente vai compreender o nosso outro protagonista nesse percurso, que é o Jailson Lima, né? Então, o Jailson Lima, ele já está no grupo Batucajé, na escola Tacílio Nunes, e aí, encerrando essas atividades lá, o Jailson ele vai assumir a coordenação do grupo, junto com outros integrantes do Batucajé, que é o que nós vamos perceber agora. E essa trajetória do Jailson à frente do grupo, ela vai permanecer, né, até 1994. E aí eu trago um textozinho para a gente compreender melhor, que diz o seguinte: com o término das atividades do Batucajé na Escola Tacílio Nunes, Jailson Lima assume a coordenação do grupo com alguns integrantes, entre eles o Ailton Marcos, a Ednaide Cruz, a Neuma Conceição e a Maria Auxiliadora. Então, esses integrantes eles vão continuar essa história de forma independente. E aí eu compartilho também com vocês uma imagem onde nós podemos perceber alguns desses personagens, que é o Jailson Lima, aqui à esquerda, em pé, e do outro lado, à direita, o Ailton Marcos, junto com outros integrantes do Batucajé que vão continuar a escrita dessa história. Continuando. Bem, e aí, no ano de 2018, né, para a gente fazer uma ponte, após essa minha fala e essa imagem, o Sesc Petrolina, né, no Aldeia Vale Dançar, ele homenageou o Batucajé. Então, vocês podem perceber aí o material gráfico que foi feito, né, na divulgação do Aldeia Vale Dançar, em que a instituição também faz digamos assim, faz essa ponte, compreendendo também a importância do grupo Batucajé nessa trajetória da dança aqui na cidade, uma homenagem, né? E aí eu vou ler para vocês também um pouco do texto em que se refere esse fato. Com o tema Um Batuque que Ecoou, a aldeia presta homenagem este ano ao grupo Batucajé, um dos pioneiros da cena da dança no Vale do São Francisco. Fundado em 1984 na Escola Tacílio Nunes de Souza, o grupo durou 10 anos e foi responsável pela descoberta de muitos talentos, além de inspirar a criação da companhia de dança do Sesc de Petrolina. Então, como vocês podem perceber, esse texto ele já coloca, né, o tempo de fundação e o tempo de atuação do Batucajé, que iniciou em 84 e vai permanecer até 1994, ou seja, durante 10 anos. Bem, e aí, para a gente compreender que essa trajetória ela permanece sendo escrita a partir dessa semente plantada pelo Batucajé lá em 1984, nós vamos perceber que, como no slide anterior falou, o Batucajé ele vai inspirar a criação da Companhia de Dança do Sesc de Petrolina no ano anterior, ou seja, em 1995. Isso porque os primeiros integrantes da Companhia de Dança do Sesc de Petrolina são justamente esses ex-integrantes do Batucajé, que vai permanecer com o Jailson Lima à frente da coordenação, junto com alguns desses integrantes. E aí eu vou ler um trechinho para a gente compreender melhor. A partir de 1995, ou seja, 11 anos depois, nasce a CID Dança do Sesc Petrolina, inspirada na trajetória artística do Batucajé, criada e mantida pelo Serviço Social do Comércio e que traz no seu primeiro elenco alguns ex-integrantes do Batucajé e sob a direção do Jailson Lima. Então, a companhia de dança nasce aí em 1995, mas como nós podemos perceber nessa narrativa, ela é, na verdade, uma continuação daquela sementinha que foi plantada lá em 1984, na Escola Estadual Otacílio Nunes. E aí eu compartilho com vocês um outro registro, né, do Silva, em que ele
demonstra, né, mostra a partir dessa imagem, a estreia da Companhia de Dança do Sesc de Petrolina, com alguns do seu primeiro elenco, né, seu primeiro elenco já dentro das dependências do Serviço Social do Comércio, e essa história ela vai continuar a ser contada a partir de agora, né, já pensando nesse contexto da Companhia de Dança do Sesc de Petrolina. Bem, ao longo dessa trajetória, né, a Companhia de Dança do Sesc, ela já realizou 17 espetáculos. Dentre esses espetáculos, a gente traz um destaque para os espetáculos Eu Vim da Ilha, o Rio de Contas e o Aterrágua, em que a gente consegue estabelecer uma relação com aquela estética iniciada no Batuque Agé. Então, nessa imagem que eu compartilho para vocês, é uma imagem do espetáculo Eu Vim da Ilha, que é um espetáculo de 2011. Inclusive, esse espetáculo ele foi um espetáculo premiado como o melhor espetáculo de dança contemporânea neste ano, no Festival Janeiro de Grandes Espetáculos. E é também o início, talvez, de uma trilogia que a Companhia de Dança do Sesc vem tecendo, englobando, junto à sua pesquisa, esses elementos que vão fazer uma ponte, como eu acabei de dizer, nessa estética iniciada lá no Batuque Agé. Então, isso é poderíamos compreender como um fio condutor, né, que traça essa trajetória e que se constrói ao longo desses anos. E aí eu vou compartilhar com vocês a sinopse desse trabalho para vocês compreenderem melhor a proposta. Então, Eu Vim da Ilha é um espetáculo de dança contemporânea que utiliza no seu conceito alguns elementos e signos da Ilha do Maçangano, em Petrolina, comunidade que fica no meio do Rio São Francisco. A travessia, o rio, os sons e as pessoas que moram na ilha inspiraram na construção do espetáculo. Eu Vim da Ilha propõe um diálogo entre movimento e as sensações de pertencimento que o ser, sentir e estar na ilha produz no corpo, explorando suas diversas possibilidades. Vamos continuar com outro espetáculo que eu citei, que é o espetáculo Rio de Contas, que é de 2014. Então, o Rio de Contas, que é esse que vocês veem aí, um registro nessa imagem. O Rio de Contas lança um olhar poético sobre o rio, suas contenções, transbordamentos e mistérios. Inspirado no conto Nas Águas do Tempo, do escritor moçambicano Mia Couto, o espetáculo traz na sua concepção a metáfora: a água e o tempo são irmãos gêmeos nascidos do mesmo ventre. O rio como a vida, um fio que vai juntando as contas da vida, como miçangas, colando dores, amores e sonhos. Rio de Contas fala de encontros, desejos, conhecer outras margens. E aí, eu peço, nós temos o registro aí dessa imagem, né, que é da Lisandra Martins. Por fim, eu trago a relação com o último espetáculo da Companhia de Dança do Sesc, o último, né, construído nessa trajetória, que é o espetáculo Aterrágua, de 2020. É um espetáculo também que vai fortalecer este universo, né, que nós vemos tratando, e ele diz o seguinte: Aterrágua utiliza como matéria de criação narrativas e imaginários construídos a partir do encontro da água e da terra, assim como a importância simbólica desses elementos para a nossa cultura. O espetáculo evoca ainda questões em torno de lutas por território e da necessidade de um corpo presente em construção de outras territorialidades. Então, esse espetáculo é um espetáculo de 2020, em que eu também, enquanto bailarino da Companhia de Dança do Sesc, me incluo nessa trajetória a partir da construção desse trabalho e que também compreendo que todas essas pessoas que carregam essa trajetória, na verdade, elas são protagonistas porque
são elas que estão continuando essa história. Então, é isso. Eu encerro aqui encerro essa parte do ponto de vista local, onde a gente iniciou a partir daquela década de 70, que eu trouxe para vocês, né, esses protagonistas, e concluo essa primeira parte, né, com esse trabalho da Companhia de Dança do SESC, o Aterrágua. Bom, e dando continuidade, né, agora partindo já para um âmbito nacional, eu vou trazer para vocês uma outra protagonista, né, que é a Mercedes Inácia da Silva Kreger, mais conhecida, né, como Mercedes Batista. Então, a Mercedes, ela nasceu em 1921, no município de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, e ela é oriunda, né, de uma família humilde que vivia do trabalho de sua mãe, a costureira Maria Inácia da Silva. Ainda jovem, mudou-se para a cidade do Rio de Janeiro, exercendo diversas atividades profissionais. Trabalhou em uma gráfica, em uma fábrica de chapéus, e como não podia fugir à regra de uma grande parte, né, das meninas negras do seu tempo, foi também empregada doméstica. Trabalhou também em bilheteria de cinema. Então, a Mercedes é uma personagem que vem de uma família humilde, que trabalha exerceu várias outras, digamos assim, atividades antes de tornar-se bailarina, e que esse encontro desse seu com o desejo de dançar, ela se deu principalmente a partir dessa sua vivência enquanto bilheteira, nessa bilheteria de cinema. Foi a partir daí que a Mercedes começou a ver alguns filmes e despertou nela o interesse de tornar-se uma profissional da dança. Então, a partir daí, a Mercedes ela vai iniciar uma trajetória, uma busca pela realização do seu sonho, onde ela vai encontrar pessoas, né, nesse seu caminho que vão direcioná-la para essa formação artística em dança. Bom, vamos agora abordar acerca dessa sua trajetória, né? Então, Mercedes, ela teve as primeiras aulas com a professora Eros Volúzia, bailarina do Teatro Municipal e pesquisadora da cultura e folclore nacional. Então, a Eros Volúzia, ela é essa primeira profissional que vai ensinar, digamos assim, direcionar a Mercedes nesse trajeto profissional. A Eros, ela foi também uma personagem muito importante, de grande prestígio nessa cena, inclusive se apresentando fora do país e se apresentando também para personalidades políticas em momentos pontuais da história do Brasil, alcançando, né, um destaque a nível nacional e também a nível internacional. Então, a Mercedes ela vai ter esse encontro com a Eros, onde ela vai iniciar essas primeiras, digamos assim, instruções acerca desse universo, né, da dança. Em seguida, na Escola de Dança do Teatro Municipal, a Mercedes ela também teve aulas com outros profissionais, dentre eles o estoniano Jurko Lindenberg e o tcheco Václav Velček. Então, esses profissionais eles já vão perceber na Mercedes, digamos assim, algo diferencial. Eles vão perceber que ela é uma pessoa que pode ser, digamos assim, que pode ter um espaço, né, que tem potencial nesse campo da dança. E, inclusive, alguns deles vão produzir alguns trabalhos em que a Mercedes ela vai ser protagonista nesses trabalhos desenvolvidos por alguns desses coreógrafos. E aí, em 1948, ela é admitida como bailarina profissional no Teatro Municipal do Rio de Janeiro e torna-se a primeira mulher negra a ingressar como bailarina profissional. E aí, embora ela fizesse parte do corpo de baile do teatro, ela teve poucas chances de atuar, pois poucas vezes foi escalada para as apresentações.
E um fato interessante nessa trajetória da Mercedes, nessa seletiva para o corpo de baile do Teatro Municipal, é que na última etapa da prova prática, ela não foi avisada, e aí ela não conseguiu fazer a prova, a etapa dessa prova junto com as meninas, acabando fazendo a prova, né, junto com os garotos, porque ela não foi avisada no dia da prova junto com as meninas. E aí esse fato, ela mesmo assim, ela vai conquistar a sua vaga e vai tornar-se, né, esse ícone que vai romper essa grande barreira, tornando-se a primeira mulher negra a ocupar um espaço no corpo de baile do teatro, né? A gente percebe que esse espaço, ele, a sua maioria, ele é um espaço elitizado, e a Mercedes, a partir daí, ela já demonstra que, de fato, ela vai romper barreiras muito importantes e que, de fato, esse desejo dela de dançar vai abrir caminhos, né, inclusive futuramente para outros bailarinos que vão ter no seu, digamos assim, no seu convívio, essa relação também com a Mercedes. Então, a partir disso, né, a Mercedes, ela percebeu, então, um traço do preconceito. Enquanto mulher negra e artista, sofreu discriminação, mas também aprendeu com os próprios passos e escolhas a criar mecanismos de superação. Então, a Mercedes compreendeu, né, que, de fato, o fato dela ser uma mulher negra indicava muitas barreiras, e a partir dessas vivências e desses aprendizados, ela foi trilhando um percurso e compreendendo como que ela ia conseguir atingir esse lugar também de protagonismo nessa história da dança, né, na dança nacional. E aí um dos momentos importantes é o encontro dela com o Abdias do Nascimento. O Abdias, ele é do Teatro Experimental do Negro, então já era uma pessoa muito articulada, um ativista, e que vê na Mercedes também um potencial muito grande. E também percebe esse lugar em que ela não consegue crescer no Teatro Municipal pelo simples fato dela ser uma mulher negra. Então, o Abdias, ele vai ser um grande parceiro da Mercedes, inclusive vai direcionar ela, ensinar e apresentar a ela outras possibilidades acerca da sua dança. Então, nesse mesmo período, ela conhece o Abdias do Nascimento e o Teatro Experimental do Negro. Então, Mercedes, ela participou de diversos eventos promovidos pelo Teatro Experimental do Negro. E aí, dentro desses eventos, ela também ganhou alguns prêmios, foi premiada. E no ano de 1950, ela tornou-se membro do Conselho de Mulheres Negras, ou seja, a gente já percebe aí a Mercedes em um outro momento de, digamos assim, de ativismo, de defesa desse lugar do negro também na dança. E aí o ponto de virada em sua trajetória, né, ocorrerá durante o primeiro Congresso do Negro Brasileiro em 1950, que inclusive coincide com a passagem da grande bailarina e coreógrafa Catherine Dunham aqui pelo Brasil, né? A Catherine, ela é antropóloga, coreógrafa e mantém a sua companhia, né? E aí, nessa sua passagem aqui pelo Brasil, a Mercedes, ela vai ser selecionada em uma bolsa para ela estudar, né, com a Catherine, a sua companhia, na Durham School of Dance, em Nova York. Então, esse cruzamento da Catherine Dunham com a Mercedes, de fato, vai ser a mudança crucial para que a Mercedes compreenda, né, esse seu lugar na dança negra. E aí tem um fato também interessante com a Catherine Dunham, que durante essa passagem aqui pelo Brasil, em 1950, com a sua companhia, né, a Catarina ela vai sofrer digamos assim, um tipo de preconceito aqui no Brasil, quando ela vai se hospedar em um hotel e ela é impedida de se hospedar com o seu grupo pelo fato dela ser negra, né? Então, ela traz a sua companhia aqui para o Brasil, uma companhia somente de bailarinos negros, e ela foi impedida de se hospedar em um hotel em razão de sua cor. Sua companhia, que era composta de mais de 30 pessoas, né, contava com haitianos, cubanos, mexicanos,
venezuelanos e caribenhos, né? E esse fato com a Catherine Dunham aqui no Brasil, ele vai ganhar uma repercussão a nível mundial, né? Porque a Catarina, ela já é uma estrela da dança, conhecida e viajada no mundo inteiro. Então, esse fato dela ter sido impedida de se hospedar no hotel, pelo simples fato dela ser negra, isso vai causar uma repercussão muito grande, não muito aqui no Brasil, mas, sobretudo, no exterior. E esse fato, ele vai impulsionar aqui no Brasil, né, a criação da Lei Afonso Arinos. Isso, que essa lei ela foi a primeira norma contra o racismo aqui no Brasil, que é a Lei 1390, que foi aprovada no dia 3 de julho de 1951. Então, a Catarina, a partir da sua atuação e também desse encontro, tanto com a Mercedes, quanto a partir desse fato aqui no Brasil, ela vai também contribuir para esse lugar da defesa do negro, né, também nesse lugar da dança e de sujeitos no panorama mundial. Bem, continuando. E aí, quando a Mercedes ela vai para essa vivência com a companhia de Catherine Dunham, em Nova York, ela se licencia do corpo de baile e ela vai com a companhia para os Estados Unidos e retorna, em 1953, aqui no Brasil. Quando ela retorna de lá, ela já cria o seu grupo, que é o Balé Folclórico Mercedes Batista. É um grupo formado por bailarinos negros que desenvolviam pesquisas e divulgavam as culturas negras e afro-brasileiras, introduzindo elementos afro na dança moderna do Brasil. Então, essa vivência com a Catarina, de fato, ela vai ser extremamente significativa para que a Mercedes, que já percebe essa dificuldade, consiga encontrar o seu, digamos assim, a sua dança, e a partir disso ela vai criar a sua companhia e vai abrir portas também para outras pessoas negras poderem trabalhar com a dança aqui no Brasil. Então, tanto as danças da diáspora negra de países caribenhos, quanto os questionamentos e a atuação política de Catherine Dunham, frente à ausência negra nos espaços privilegiados da dança cênica, influenciaram Mercedes Batista, que encontrou nas matrizes culturais afro-brasileiras elementos norteadores para a sua dança. Então, isso fica muito claro nesse texto, né? A contribuição da Catherine nesse panorama da dança negra de Mercedes Batista. Outro ponto importante, que às vezes passa por despercebido, é a contribuição de Mercedes também para o carnaval brasileiro. Então, na década de 60, a Mercedes Batista ela teve a oportunidade, né, de atuar na Acadêmicas do Salgueiro, elaborando coreografia para o tema O Quilombo dos Palmares, escolhido pela escola. As escolas de samba curvaram-se ao talento de Mercedes, pois foi ela quem idealizou as apresentações das escolas com alas coreografadas. Então, a Mercedes aí ela vai inovar mais uma vez e vai, né, escrever o seu nome na história novamente, uma vez que ela foi a primeira pessoa a introduzir as alas coreografadas nas escolas de samba. Então, isso é um fato também importante e que a gente percebe como que a Mercedes ela era uma pessoa atuante e também uma pessoa muito articulada. Ela coreografou, né, inúmeras coreografias, viajou por diversos países, né, ministrou muitos cursos e é uma dessas profissionais da dança mais reverenciada, não só no Brasil, mas também no mundo. E aqui nessa imagem, né, que vocês podem perceber, na verdade, que é uma imagem que remete ao período da década de 60, em que nós vimos aí os bailarinos nessa primeira ponta, na fila, de frente à própria Mercedes, e os demais bailarinos criando uma espécie de coreografia nesse desfile dessa ala. Então, vamos continuando. Bom, para a gente concluir essa trajetória da Mercedes,
e a gente tem mais ou menos um panorama do seu protagonismo nessa trajetória que eu trago. Então, em 1970, a Mercedes, ela inaugurou a Academia de Danças Étnicas, Mercedes Batista, no bairro de Copacabana, onde aprimorou a sua técnica. Então, a Mercedes Batista, ela faleceu em 18 de agosto de 2014 e já recebeu diversas homenagens através de livros, documentários e espetáculos sobre sua obra e trajetória artística. A Mercedes, ela permanece, continua inspirando o seu legado na dança, a sua própria história de vida, a sua própria trajetória. Ela é instrumento de pesquisa em diversos aspectos, e dentre as referências que eu usei para trazer a Mercedes nessa videoaula, eu vou compartilhar com vocês, que eu acho interessante, uma exposição de 2005, né, intitulada Mercedes Batista, a criação da identidade negra na dança, né, que teve a curadoria de Paulo Melgaço e Jandira Lima. E essa exposição, que foi realizada em 2005, ela, como desdobramento dela, né, foi escrito o livro também de Paulo Melgaço, com o mesmo nome, Mercedes Batista, a criação da identidade negra na dança, que, no meu ponto de vista, é um dos principais referenciais, tanto para isso que eu trouxe para vocês, como também para outros tipos de pesquisa, caso alguém se interesse, alguém queira buscar. Outro material que eu julgo que é interessante sobre a Mercedes, que em 2017, né, foi lançado o documentário Balé de Pé no Chão, dirigido por Lilian Solar Santiago, e nesse documentário de 2017, a gente tem falas da Mercedes, a gente tem também depoimentos de bailarinos que fizeram aula com a Mercedes e que, digamos assim, levam a sua técnica e o seu legado até hoje, e eles também falam. Tem a própria Mercedes falando dessa sua trajetória no corpo de baile do Teatro Municipal, falando também da relação com a Catarina Danha, inclusive da própria seletiva, onde ela foi contemplada com a bolsa. Então, é um vídeo documentário muito importante que eu super indico caso alguém tenha interesse em conhecer um pouco mais sobre a história da Mercedes, porque, de fato, aqui não dá para a gente trazer muita coisa, assim, se aprofundar um pouco mais. Então, é um panorama mesmo de um recorte. Outra coisa também interessante é o espetáculo Mercedes, do Grupo EMU, que é um grupo de São Paulo, que eles lançaram recentemente esse espetáculo em que eles trazem a Mercedes como personagem principal e também é uma dessas referências muito importantes para todas aquelas pessoas que, digamos assim, todas aquelas pessoas que têm interesse em conhecer um pouco mais sobre essa grande protagonista da história da dança negra brasileira. E é por isso que eu trouxe ela para compartilhar aqui com vocês. Bom, e agora nós vamos conhecer um pouco sobre o nosso último protagonista que eu trago nesse recorte, que é o Raimundo Bispo dos Santos, também conhecido como Mestre King. Então, ele nasceu em 1943, na cidade de Santa Inês, na Bahia, e aos 4 anos ele mudou-se com a família para Santo Antônio de Jesus, no mesmo estado, onde ele morou até os 7 anos, indo só depois residir na capital, em Salvador. Então, na capoeira, o Mestre King ele recebeu esse nome, pois ele trazia, né, toda a turma com ele no caminho que fazia de casa para a prática dessa capoeira. Através de seus dotes nessa arte, o Raimundo conheceu a professora Emília Biancardi, folclorista e musicóloga, que lhe ensinou a cantar maculelê e lhe apresentou conteúdos folclóricos, como o samba de roda, a puxada de rede e o candomblé. Então, a gente consegue fazer uma relação entre esses protagonistas e profissionais importantes que cruzaram esse seu caminho, esse seu percurso, contribuindo também e direcionando a eles, digamos assim, iniciarem esse seu percurso profissional na dança.
Isso é possível perceber em relação tanto a Mercedes Batista, né, com a Eros Volusia e também com a Catherine Dunham, assim como o Mestre King, que encontra a professora Emília Biancardi, que vai aí direcioná-lo para essa sua trajetória na dança. E aí, em 1972, o Mestre King ele foi convidado para cantar no projeto Holodomaré, na época, Brasil Tropical, na Alemanha. Contudo, no mesmo período, ele também estava no momento de prestar vestibular. Então, o ainda garoto, ele decide abrir mão da viagem e tentar uma vaga para o curso de dança na Universidade Federal da Bahia. Então, ele tenta a vaga, é aprovado no vestibular e inicia sua carreira com muito desejo de aprimorar sua arte e conhecer novos caminhos na dança. E aí é interessante também que o Mestre King ele foi o primeiro homem a ingressar no curso de licenciatura em dança da Universidade Federal da Bahia em 1972. E a partir desse dado a gente também encontra uma relação com a Mercedes Batista, que foi a primeira bailarina negra ao corpo de baile do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. O Mestre King ele vai ser esse primeiro homem a ingressar no curso de dança da Universidade Federal da Bahia em 72. E além da graduação, em 1988, ele também se especializou em coreografia na mesma instituição, a Universidade Federal do Estado da Bahia. Bom, e aí nesse percurso, né, entusiasmado com o estudo de novas possibilidades no universo da dança, o King ele aprofunda seus estudos na cultura afro-brasileira, no candomblé e, consequentemente, na dança dos orixás. Começa a frequentar terreiros, conhecer as danças de rituais e aprende também, né, até a tocar os instrumentos que cultuam os orixás. Raimundo, que depois da capoeira se tornou King, agora chamado de Mestre King. E aí nós também encontramos essa mesma relação tanto na Mercedes Batista, quanto no próprio Chagas, né, lá no Batuque Agé, em que eles também vão buscar, vão se inspirar nos tambores e nessa movimentação, nessa corporeidade a partir dos arquétipos dos orixás, o que faz com que a gente possa tecer uma linha, né, que costura a trajetória desses protagonistas que eu trago nesse recorte dessa videoaula. Bom, então King, ele, quando aluno da Escola de Dança da UFBA, ele integrou o grupo de dança contemporânea, estudando com Clyde Morgan, que também é um nome extremamente importante, um grande protagonista na história da dança negra aqui no Brasil. E aí ele tem essa vivência com ele, né, nesse período, que certamente vai ter uma importância muito grande na sua trajetória, na sua formação. Também nessa instituição, ele atuou como professor substituto no período de 1992 a 1994, retornando ao âmbito acadêmico para compartilhar com os discentes seus conhecimentos acerca da dança afro. Na Bahia, o Mestre King é considerado o precursor da dança afro, sendo o responsável por disseminar nas comunidades da periferia de Salvador e escolas públicas, mesmo antes de entrar na escola de dança da UFBA, a cultura afrodescendente por meio da dança afro. E aí o Mestre King ele faleceu no dia 13 de janeiro de 2018, na cidade de Salvador, aos 74 anos. Então, o Mestre King foi esse grande protagonista na história da dança afro-brasileira e também exerceu um papel extremamente importante nesse percurso, fato que faz com que eu também tenha sentido a necessidade de trazê-lo nesse trabalho. Reforçando mais uma vez que esse foi um pequeno recorte, logicamente, a trajetória, a contribuição do Mestre King, tanto do Mestre King como da Mercedes, como do próprio Batuque Agé, que traz também os seus percussores. Cada uma dessas abordagens que eu trouxe, elas em si só, elas possuem conteúdos suficientes para a gravação de uma aula de 45 minutos,
Então, isso aqui foi um pequeno recorte, como eu falei logo no início, e reforço também. E aí eu divido com vocês, agora nessa finalização desse trabalho, algumas referências que foram importantes, que eu elenco como crucial, que eu possa compartilhar e falar um pouco mais dessas referências, até mesmo porque para que aqueles que tenham interesse e que possam também se interessar em alguns desses protagonistas possam encontrar outros materiais, possam se aprofundar também nas suas pesquisas. Bem, então, essa primeira referência que eu trago é a dissertação de mestrado, né, do Jailson de Lima Silva, a Companhia de Dança do Sesc Petrolina, possibilidades de ensino-aprendizagem, uma perspectiva contextualizada, referência maravilhosa, extremamente importante, né, nesse recorte local. Também o artigo Por uma Revolução dos Afetos, Ecos e Reflexos do Grupo Batuque-Agé, que é do André Vitor Brandão, foi publicado também nessa revista, Quarta Parede, e que ele traz também um recorte acerca do Batuque-Agé. Sobre o Ailton Marcos, tem esse documentário, Ailton, Um Pouso para a Dança, da Abajur Soluções, então é também um outro personagem muito importante nessa trajetória da dança de Petrolina, que também merece ser, digamos assim, mais explorado. Sobre a Mercedes Batista, né? O documentário Balé de Pé no Chão é uma das referências, mas além dessa referência do Balé de Pé no Chão, também tem as outras que eu citei anteriormente. E aí, sobre o Mestre King, além de outras, logicamente, dissertações, artigos, eu também utilizei a Marilza Oliveira, né, com o livro Danças Indígenas e Afro-Brasileiras, da Escola de Dança da UFBA. Então, as pessoas que desejam conhecer um pouco mais, que desejam se aprofundar, podem também buscar outras referências e complementar esse recorte que eu trouxe para dividir com todos vocês. Eu espero que esse trabalho aí também contribua para que professores, estudantes, pesquisadores interessados nessa temática possam também conhecer um pouco dessas trajetórias que eu trouxe aqui e que esse trabalho possa também poder tornar-se um material pedagógico que possa ser explorado em seus diversos aspectos, seja no ensino formal, no ensino não formal, enfim, ou seja para pesquisadores, artistas, tá? Então, eu encerro aqui esse trabalho e agradeço a todos que estão assistindo, e é isso.